Daí, pra começar, né? Gostaria de saber qual parte do santuário mais te encanta, assim. O que mais me encanta no santuário? Aham. Então, porque eu conheci primeiro, na verdade, a igrejinha, o santuário, então Uhum. a imagem que a gente tem, aquela lembrança desde o tempo de criança, que é a mesma que tem lá até hoje. Uhum. Então eu acredito que o próprio santuário ali é o que mais me encanta e que foi onde eu comecei a aprender a admirar primeiramente, foi ali. Uhum. Entendi. É uma parte muito bonita do santuário, né? É onde tudo começou. Exatamente. Inclusive mais para frente a gente pode falar, né, dos que teve antes desse ali e quando que foi construído esse ali também. Uhum. Qual foi o momento mais emocionante que o senhor viveu aqui? No caso, santuário. Olha, são vários momentos, mas assim que ficou marcado na minha vida, na minha carreira também como músico, foi a primeira vez que eu cantei a música Nossa Senhora do Passo da Reserva lá, porque eu não esperava a reação do povo, né? E foi muito bonito Ah, e imagino. então foi assim algo que marcou para sempre, apesar que cada ano que a gente canta lá é uma emoção porque parece que é sempre a primeira vez. É muito lindo quando o senhor canta lá. E como a comunidade ajuda na preservação do santuário? Olha, eu acho que eu sou uma das pessoas que contribuo lá, sempre aquilo que eu posso fazer para o santuário a gente faz, né, na Uhum. nossa ajuda. Inclusive, recentemente a gente fez lá um local para receber os tropeiros, os Uhum. animais, né, um piquete para essa parte que faz parte da história do santuário. E quando as pessoas colaboram com o santuário, todo mundo que vem ali, eu acho que todo mundo deixa a sua contribuição também para a manutenção do santuário. Uhum. E como o senhor vê a importância de preservar essa história? Eu acho que a história do santuário é o nosso marco maior do nosso município, Uhum. do turismo religioso. E eu falo do nosso município, mas não é só do nosso município, como da nossa região em si. O Uhum. santuário é um marco muito forte e que nós precisamos preservar essa identidade do santuário, a história, principalmente para que a geração mais nova venha e venha sabendo e siga também com essa história, que é uma história de 150 anos, mas de um certo tempo para cá a geração mudou, então as coisas às vezes se esquecem muito rápido. Então a gente tem que marcar, né, sempre divulgar isso, preservar para que essa história não se apague ou que não se mude a história pela frente. Uhum. Que é muito importante a preservação da história, que é uma história muito bonita, por sinal, né? Com certeza. E o senhor acredita que o santuário fortalece os laços da comunidade? Sim, com certeza sim. Eu acho que o santuário é o que, apesar que nós temos a nossa paróquia, que é a Uhum. Nossa Senhora de Belém, mas o santuário parece que a gente enxerga, não sei se é eu que tenho essa imagem, mas tipo assim, o santuário parece que a gente enxerga ele lá em Uhum. cima, né? E todos se ligam ali, É o que mais movimenta, né? com certeza. E as famílias tradicionais da região mantêm ligação histórica com o santuário? Mantém sim, porque esse santuário, até onde eu conheço a história e sei, foram famílias tradicionais daqui que mantinham ele, que faziam parte da diretoria, né? A gente pode citar, por exemplo, bem antigamente, né, o Coronel Elias Pacheco, que era ele que mantinha financeiramente o santuário, inclusive a parte de manutenção, o Cândido Ramalho, que Uhum. é família tradicional daqui, depois o pessoal do Butiá, que também é uma ligação muito grande para o santuário, então sempre Uhum. envolvido com as famílias. E qual a importância do santuário para a identidade de reserva? Eu acho assim, quando você fala em reserva do Iguaçu, é aquilo que eu estava falando, talvez eu tenha uma ligação forte com o santuário e eu vejo isso, mas eu acho assim que muita gente conhece o nosso lugar por causa do santuário. É o ponto principal, né? Associa, né? Ah, lá Uhum. em Reserva do Iguaçu tem o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Até porque antigamente esse santuário pertenceu ao município de Guarapuava, né? Uhum. Depois Pinhão, depois Reserva do Iguaçu. Então, essas histórias, para quem é de fora, às vezes a pessoa vê falar, ah, mas o santuário é em Guarapuava, ou é no Pinhão. Então, cabe a nós agora dizer que o santuário é nosso, Uhum. há 29 anos, né? Uhum. Falar que é a nossa propriedade. Isso. E durante o ano, qual é o momento de maior movimento dos fiéis? Eu acho que o maior movimento é durante as festas, né? Que Uhum. 12 de outubro, que são festas diferentes. A 12 de outubro antigamente não tinha essa festa. Ela foi criada depois. A festa tradicional é 8 de dezembro.
no dia da Imaculada. Então são as duas datas que mais movimentam o santuário. Mas a gente vê assim que o santuário são festas que até podem ser feitas 12 de outubro, mais aquele pessoal que vem, os peregrinos que vêm a pé, cumprir a promessa. E a 8 de dezembro é uma festa mais voltada à história do santuário, que é o tropeiro. Tanto é que esse ano passado a gente reuniu aí 12 municípios que Nossa. vieram aqui, representando 12 municípios que vieram tropeando. A gente teve aqui mais de 130 tropeiros que participaram. Muita gente. E o perfil dos fiéis mudou ao longo do tempo? Mudou. Como era antigamente e como que tem sido hoje? Eu acho assim que antigamente a devoção e o respeito, vamos dizer assim, pelo santo, pelas imagens, ele era muito maior, né? Porque antigamente eu ainda lembro que quando meu pai ia na igreja, a gente ia, todo mundo ia junto, né? Os filhos iam todo mundo junto. Hoje a gente vê que às vezes o pai e a mãe vai na igreja, os filhos não vão. Então mudou o perfil, né? Às vezes as pessoas até escolhem outros caminhos. Então, antigamente era maior e o pessoal era mais temente a Deus, aquilo que a religião, a devoção, com certeza. Tinha mais a tradição, né? Mais a tradição. Hoje em dia estão mais, dá pra dizer, desleixado? Acho que seria meio rude, né? Eu acho assim que tem muita informação no mundo. Muita coisa. As pessoas se empolgam com certas coisas, com mesmo diversão, a tecnologia, e às vezes eles acham que conseguem viver uma vida sem Deus, sem essa atenção para Deus. E eu acho que mesmo que a gente tenha qualquer coisa, tudo de melhor nesse mundo, a gente tem que tirar um tempo para Deus. Concordo. Porque eu acho que nós temos o maior privilégio, que nós estamos aqui respirando, e isso nós ganhamos de Deus. Sim. E se a gente não tirar o nosso tempo para agradecer a Ele, pelo menos, por tudo isso, eu acho que o mundo vai ficando cada vez mais complicado. A gente fala o mundo, mas é as pessoas que complicam o mundo, né? O mundo está aí do mesmo jeito desde que nasceu, mas as pessoas vão mudando, vão esquecendo de Deus, e as consequências disso é trágica. Sim. E como está sendo a participação dos jovens dos santuários, que é o novo perfil dos fiéis, né? Eu acho que tem uma grande participação ainda dos jovens no santuário. Nós ainda temos esse privilégio, que ainda temos aqui famílias tradicionais e pessoas que vêm de outros lugares. A própria diocese, a gente vê que ela movimenta ali com encontros, que tem de todas as cidades, mas os jovens sempre estão presentes na missa, e isso eu acho muito importante para a sequência. Porque tem que haver essa mudança, né? Não pode ficar aquele povo que participava das missas, vamos dizer assim, da parte do grupo de canto, lá de antigamente. Tem que vir renovando, tem que vir trazendo mais pessoas, e isso é com quem? Com os jovens, né? Tem que vir. E eu acho que está tendo uma boa participação, pelo que eu vejo, percebo. Sim, aumentou nos últimos anos, assim, a participação. Sim. E o senhor acredita que o silêncio do local favorece a oração? Com certeza, eu acho assim, para aqueles... Eu sou uma pessoa, por exemplo, que se eu for rezar, eu gosto do silêncio. Né? E o santuário tem esse privilégio de ser próximo do rio, ali um recanto, vamos dizer assim, e que é muito bacana. Eu percebo às vezes que a gente vai lá que é necessário, né? Mas se tiver uma obra no santuário, por exemplo, tiver um barulho acontecendo do lado, você percebe que o santuário não é a mesma coisa. Então aquele silêncio lá, com certeza, para quem vem lá para ficar meditando, para fazer suas orações, o silêncio é importante. Traz uma grande diferença. O senhor acha que os jovens da comunidade realmente conhecem a história do milagre? Eu acho que nem todos. Porque eu vejo assim que ainda existe uma grande dúvida, até não só de alguns jovens, mas de muitas pessoas. É verdade mesmo aquela música que você canta? Então tem pessoas que acham que a letra da música que eu fiz, ela é uma história real do santuário, e as pessoas acham que eu inventei. Então ainda as pessoas não têm certeza que a história é essa. Mas é uma história verdadeira. Temos 150 anos com essa história, e eu acredito que isso é o que faz o santuário grande, a fé grande. Porque olha o tamanho da fé do tropeiro que se salvou lá, né? Porque clamou por Nossa Senhora. Então, isso é grandioso. São 150 anos de história. Mostra o tamanho do poder que tem a Nossa Senhora Aparecida.
né? Eu já conheço muitas histórias, porque as pessoas vêm falar para mim, olha, conheci o santuário, através disso aconteceu isso, milagre e tal. Então, ali é muito forte. Então, é interessante. Essa história deixa mais forte a fé das pessoas também, porque foi algo real que aconteceu. Uhum. Realmente, tem muita gente que eu conheço que não conhece, assim, de verdade. E acha que é uma lenda e não um milagre. Exatamente. Uhum. Ou, uma coincidência da pessoa se salvar, né? Sim. Então, mas eu acho que isso se atribui muito à devoção, à fé, de quem tem fé, porque até vou aproveitar um pouquinho aqui, esses dias o pessoal do Rio Grande do Sul escutou essa música pela primeira vez, entraram em contato comigo e falaram, olha, aconteceu uma história com a gente aqui, em 2023, idêntica a essa do santuário, só que no tempo de agora que a nossa filha rodou com o carro no rio e a gente conseguiu salvar ela com Nossa Senhora também. Então, você vê que tem essas histórias que acontecem, tanto é que eles querem vir aqui conhecer. Nossa. Então, veja o poder, né, vamos dizer assim, de nós divulgar o santuário e a gente sabe que isso é uma fé, né, que as pessoas têm em Nossa Senhora e que aconteceu ali e acontece em toda parte. Sim. É uma história muito linda, né, do milagre. E eu fico muito triste quando eu vejo que alguém realmente não acredita. E dá pra ver muitas provas da fé de Nossa Senhora lá no santuário, que tem as salas, né, que tem todas as fotos de gente que pediu intercessão de Nossa Senhora e tiveram os milagres, né. Eu acho que é interessante até futuramente, né, é interessante se construir uma sala dos milagres para que fique registrado mais, para que você tenha mais espaço porque isso fortalece as pessoas vê aquilo que aconteceu e talvez ela a partir daí também tenha mais fé, mais confiança, né? Sim, que quando a gente vê um testemunho, a gente percebe assim ainda mais Isso. o poder da fé. Existem fotos antigas preservadas nesse local? Você tem? Eu tenho algumas. Eu tenho algumas fotos que eu guardo. Sempre que eu acho alguma coisa do santuário, eu guardo. Eu acho que a maior, vamos dizer assim, que é quase uma relíquia que eu tenho aí, é uma foto de um livro de 1926 e que tem a foto do santuário. Nossa. Antes desse santuário de pedra. Então, essa é uma das marcas mais antigas que está registrado que eu conheço. Eu acho que ninguém tem algo mais antigo do que isso. Ou se tem, está guardado que a gente não viu ainda, né? Porque eu acredito que muitas pessoas devem ter algo antigo do santuário e que às vezes até não falam de medo de perder aquilo, né? Que alguém queira. Mas eu acho que quem tiver, isso aqui até vale para quem, as famílias mais antigas que tiver alguma coisa, alguma informação do santuário, é interessante que passe pra gente, né? Pra gente incluir essa história do Passo da Reserva. Porque é difícil achar coisas do Passo da Reserva. Eu vejo por quem tá fazendo a pesquisa e é muito difícil achar. Não tem nada escrito, né? Tipo, não foi registrado isso. Né? Exatamente, as fotos são difíceis de achar, é muito complicado. Porque é pouco conteúdo que tem. Que a gente tem que ir no boca a boca pra descobrir, porque pela internet é bem pouco. Exatamente, eu já fiz, inclusive, várias pessoas estiveram por aqui de faculdade, de colégios. Tenho falado nos encontros do turismo que eu tenho participado aqui na nossa região, no Paraná. Eu tenho falado do santuário, a história, então a gente está tornando essa história mais conhecida, mais falada, né? Escrito, até seria importante escrever pelo menos também o que a gente sabe, né? Sim. Porque senão acaba... Hoje não se perde porque fica gravado, né? Mas a escrita seria bacana se alguém colocasse no papel. O senhor já presenciou testemunhos marcantes e graças alcançadas? Já, algumas. Que as pessoas falam pra gente. Inclusive o que eu faço eu considero uma graça porque antes de eu tocar gaita, quando eu era, vamos dizer assim, piá, que é a nossa linguajar do Paraná, né? Eu fui lá e eu pedi que eu queria ser um artista, que eu queria ser um músico. Que eu queria saber tocar, que eu queria ser reconhecido. E isso aconteceu comigo. Tipo, eu não esperava que eu fosse ficar conhecido em termos de sul do Brasil, ou o Brasil inteiro, através da música, que fosse viver da música, que é uma das coisas mais difíceis. E eu consegui isso, então eu considero isso uma graça comigo. Porque eu fui lá e pedi, eu não fui nem rezar, eu conversei. E eu fui atendido. Tanto é que a música do Passo da Reserva, depois eu fiz ela em 2003, que a gente gravou, eu fiz como reconhecimento disso. E tudo que eu faço, eu passo nos eventos, nos bailes, eu sempre canto a música como reconhecimento por eu ter sido músico, conseguir
manter minha família, formar meus filhos através da música, que é algo difícil que as pessoas, às vezes, mesmo aqueles mais próximos da gente, não acreditam que você possa viver da música. É que é bem difícil se destacar, né, no mundo musical. É bastante pessoas e é algo que a música, vamos dizer assim, a pessoa vai aonde tem uma música se ele tá sobrando, vamos dizer assim, não é uma coisa que seja preciso para a vida dele, um evento e tal. Então, eu considero isso muito bacana. Outra coisa, eu falo do santuário em um baile. Quando a pessoa vai na igreja, a pessoa vai para rezar. Né? Você vai na igreja para você rezar. Agora, você parar um baile com 500, com 1000, com mais do que isso de pessoas e falar de Deus no meio de um povo que tem pessoas que não acreditam em Deus, que foi lá porque talvez nunca quis ouvir falar de Deus, e você para uma gaita em um baile e fala da Nossa Senhora do Pasto da Reserva. Já toquei muitas pessoas, na vida de muitas pessoas com isso. Muitas pessoas de sair lá do público e vir me abraçar chorando, dizer: alguma coisa aconteceu na minha vida. Você fez a minha vida mudar. Eu vou lá nesse lugar. É jeito de evangelizar, né? Sabe? Então isso é gratificante, porque é um outro público. Né? E a gente faz isso, falar do nosso santuário lá. Então, isso eu faço também como reconhecimento pela vida que a gente tem pelo nome. O ambiente natural ao redor influencia a espiritualidade do lugar? Eu acho que sim, porque tudo se volta na história, né? Se você vai lá na cachoeira, quem sabe da história, passa um filme, né? Eu mesmo tenho levado muitas pessoas que vêm de fora lá, as pessoas dizem: nossa, esse lugar é forte. Por quê? Porque eles sabem da história, e influencia tudo, e quem tem fé e muita devoção, você chega a perceber que tem algo bem forte no santuário, né? Naquele ambiente. Então eu acredito que tudo aquele lugar, com o milagre, a graça que aconteceu, o lugar ficou abençoado, ficou com uma energia muito forte, muito bacana, vamos dizer assim. É uma energia boa, né? Boa. Se você vai lá e para só para refletir ali na frente da cachoeira, traz uma sensação boa, assim, mostra o marco da fé ali. Exatamente. O santuário é referência religiosa para municípios da região? Eu acho que sim, aquilo que a gente já falou. Sim. Inclusive, recentemente eu estive lá em Santa Isabel do Oeste, tinha lá 55 municípios, e eles escolheram alguns pontos turísticos religiosos, e um deles era o santuário. Então isso significa que está sendo uma marca já, não só próximo de nós, mas em termos já de estado. Isso é muito bom, né? Porque eu acho que o santuário merece mais visibilidade. Com certeza. Inclusive, eu não sei se você já ouviu falar, a gente pediu lá em 2020 para que fosse incluído o santuário no roteiro oficial e calendário oficial do turismo religioso do estado do Paraná. Passou um projeto de lei pela Assembleia, foi aprovado e isso virou lei. Nós temos uma lei desde 2020 que o santuário consta no calendário oficial do estado, consta o santuário no roteiro oficial do turismo religioso e consta a festa de 8 de dezembro como evento tradicional também do estado do Paraná. Nossa, que bom! E é graças a esse documento que a gente ganhou umas placas recentemente indicando o santuário, aquela marrom, que é do turismo. Então é esse trabalho que a gente faz às vezes pelos bastidores, que as pessoas às vezes não sabem, mas a gente está sempre batalhando ali pelo santuário. Nossa, isso é muito bom, porque o santuário precisa desse trabalho a mais. Com certeza. E o próximo passo, a gente quer conseguir algo que fale do santuário, tipo nas BRs lá no 277. Tipo lá no Três Pinheiros, ali na entrada de Guarapau para cá vindo Pinhão, para que as pessoas saibam onde que é o santuário do Pasto da Reserva. Isso seria muito bom. Qual é o maior sonho para você, para o futuro do santuário? Meu maior sonho no santuário é que lá a gente consiga reproduzir a cena do milagre do tropeiro em forma de um monumento com uma imagem grande, alta, de Nossa Senhora, e o tropeiro em tamanho natural. Inclusive eu já mexi com alguma coisa, né? A gente começou a fazer um projeto disso, é um custo alto, mas a gente se Deus quiser, a gente vai começar a mexer com isso para que fique essa marca. Eu acho que quando tem um monumento, uma imagem, em qualquer lugar, mas eu acho que ainda ficaria mais forte o nosso santuário a hora que a gente conseguir fazer isso. Eu estou falando na parte de estrutura, né, para que venha mais pessoas, porque o que o santuário precisa? Nós precisamos de pessoas para manter o santuário. É muito interessante que nós temos lá na parte religiosa
Hoje temos o Padre Agenor que mora lá no santuário para receber as pessoas. Isso é muito importante, todo o trabalho espiritual que é feito no santuário. Mas para a gente manter o santuário, a gente precisa da parte financeira. E a Sim. parte financeira quem traz para nós? Pessoas. Então precisamos atrair mais pessoas para que ajude nós. Então se a pessoa vem visitar o santuário, ela vai deixar a sua ajuda para contribuir para que a gente melhore sempre a estrutura para receber pessoas. Para receber pessoas precisamos de estrutura. Principalmente as pessoas mais idosas que vêm para o santuário, que a tendência é nós ter um público maior de pessoas idosas, né? Temos que ter acesso, banheiros decentes, então tudo isso precisa de investimento. E a gente precisa fazer mais investimento para conseguir trazer mais pessoas para sempre manter o santuário, porque é grande, não é fácil de manter. Sim. Só com o dinheiro, vamos dizer assim, do dízimo, da contribuição nossa. Então precisamos do pessoal de fora, do apoio, e quanto mais atração a gente tiver ali, então eu acho que um monumento de Nossa Senhora Aparecida no santuário seria, reproduzindo a história, seria muito bacana. E ele deixa ele marcado, fazendo com que nenhuma das gerações esqueça. Exatamente, você vai olhar, né, você vai fazer o monumento, no pé desse monumento você vai fazer um museu com a história, né, com fotos, com alguma coisa, então vai ficar registrado para sempre. Eu acho interessante, é um dos meus maiores sonhos, eu digo, conseguir fazer isso, eu acho que está realizado. E realmente precisa dar essa estrutura para as pessoas mais idosas e para as pessoas também com deficiência. Exatamente, veja que hoje o santuário nós temos ali uma dificuldade para dia de chuva, por exemplo, pavilhão, né? Então tudo isso são coisas que a churrasqueira precisa ser feita, estrutura nova, que são muito antigas, as pessoas que ajudam nós lá, essa carne, que ajudam, elas estão sofrendo porque já não tem mais uma estrutura antiga, então para tudo isso a gente precisa de dinheiro, e o dinheiro são as pessoas que trazem para a gente, então a gente precisa atrair mais pessoas que nos ajudem. Tenho certeza que a comunidade e o Senhor vai conseguir trazer isso para o santuário. Amém. Já houve projetos de preservação ambiental ligados ao santuário? Eu não sei como que tá, né? Eu sei que tem um projeto lá que foi feito recentemente, né? Uma área ali até para preservar de uma futuro, o pessoal queria fazer uma usina, como queria fazer na Cachoeira, né? Eu não estou bem a par disso de como que tá, mas eu sei que tem alguma coisa que foi feito lá, para que não seja mexido, ou que através daquilo também se consiga recursos para o santuário. Eu sei que tem uma reserva aí, isso é feito através do poder público, né, do município. Que bom que não vai acontecer aquela usina, né? Aí seria matar a nossa história, né? Sim, porque ia retirar a maior parte da cachoeira. E o que mais emociona os romeiros quando visitam o santuário? Eu acho que é essa parte espiritual forte, igual a gente falou, porque quem visita o santuário, a hora que chega lá na igrejinha, que vê a imagem, que a pessoa vem ali, as pessoas, algo toca nelas bastante forte. E eu já vi isso quantas vezes, porque eu sempre vou lá receber pessoas. Então eu acho que a própria parte espiritual que a gente não vê, mas que a gente sente, que as pessoas sentem ali, é o que ela mais emociona as pessoas, porque quando as pessoas vêm ali e que entram no santuário, que rezam, elas saem com elas saem falando outra coisa do que chegaram. Sim. Então elas percebem isso. E tem que ter uma fé muito grande para você vir até o santuário, como romeiro, né? Sim. Porque é difícil vir querendo ou não. E a fé tem que ser muito grande, daí você chega ali e traz aquele conforto da nossa mãe mesmo, né? A pessoa vê que todo o esforço que ele fez, pessoas de longe, você vem a pé, ele vê que foi uma recompensa e que valeu a pena, e tanto é que as pessoas voltam, né? Sim. Tem muita gente que vem todo ano. E tem gente que faz promessa tipo uma vez por mês e ir lá andando. Eu acho muito bonito isso. O senhor acredita que o lugar possui uma marca espiritual própria? Eu acho que sim, vem aquilo que a gente vem falando, né? Sim. Eu acho que tem algo ali que só, tipo assim, todo lugar que tem um santuário, igual eu conheci recentemente lá em Santa Isabel do Oeste, tem um santuário Nossa Senhora Aparecida, que tem uma história do milagre também de 50 anos atrás. Mas a gente vê que lá é diferente, tem também algo lindo, mas diferente do santuário. Parece que o santuário tem a sua marca, que é talvez a gente que associa com o que aconteceu, com o milagre, porque a gente enxerga essa cena,
mas tem a marca própria, né? Aquela fé do santuário, do Paço da Reserva. Tanto é que as pessoas vêm de longe, né? Ou fazem um pedido para o Paço da Reserva. E que marcou também Nossa Senhora do Paço da Reserva. Sim. Então ficou um nome que o pessoal atribuiu e que eu acredito que tem uma identidade própria e que isso vai se manter. Uhum. É que eu sinto que as energias do santuário são diferentes, né? A fé que você sente lá é diferente. Por exemplo, eu sinto uma fé totalmente diferente do santuário de Nossa Senhora Aparecida daqui com o santuário lá de Guarapava. Eu sinto uma fé diferente nos dois santuários. Exatamente. Existem voluntários fixos que ajudam nas atividades? Eu acho que tem bastante, sim. Ainda temos, isso é um privilégio nosso e que eu acho que está se acabando, porque em muitos lugares as pessoas já mantêm as igrejas somente pago, né, funcionários, que ali tem também, mas tem muitos voluntários, né, que estão lá sempre, sempre colaborando, ajudando com o seu trabalho, com o seu tempo, e eu acho que isso vai prosseguir por muito tempo também. É interessante. Eu acho muito bonito nas festas e nos retiros que tem no santuário, que a maioria das pessoas ali, as mulheres da cozinha, o povo da lojinha, todas essas partes assim, né, administrativas dos retiros e das festas, a maioria das pessoas ali não estão sendo pagas, são realmente voluntárias. Exatamente, o pessoal que lida com churrasco, que é um dos serviços mais pesado e por causa do calor, né, o pessoal sofre, e é um serviço totalmente voluntário. E são pessoas que tem lá que faz anos que fazem isso. Né, que o pai passou por lá, hoje está o filho, é uma sequência, né, que as pessoas vêm fazendo isso. É muito bonito essa parte. Quais são os maiores desafios atuais do santuário? Desafios, eu acho que é a parte para manter, né, toda aquela parte financeira, né, além porque as pessoas pela fé, elas vêm automaticamente. Ali nós temos o pessoal que está ali, o padre, né, que faz tão bonito essa parte religiosa, mas quando a gente traz a pessoa que ela vem pela fé, mas nós precisamos receber essas pessoas, né? Nós precisamos ter um espaço para elas, né? Nós precisamos ter estrutura, e para isso a gente precisa de uma parte financeira, que é é complicado isso. Então ainda é o maior desafio, porque se a gente tivesse recurso financeiro, o santuário é uma propriedade da Mitra, não se pode investir recurso público, por exemplo. Então é mais difícil. Então é um desafio muito grande. Tudo é caro para você montar uma estrutura. Então eu acho que esse é das coisas que a gente tem que se unir, trocar ideia, para que não fique tão pesado e que não prolongue tanto, tipo assim, para a gente não consiga fazer estrutura, que logo a gente consiga alguma parceria e tal, né? E, através do turismo mesmo, alguma coisa para que isso ajude mais a deixar ainda mais bonito o santuário e para receber bem as pessoas. Ao meu ver, eu acho que esse desafio vai ficar um pouco mais fácil de a gente conseguir superá-lo depois que a igreja ficar pronta, né? Que muito do investimento está sendo nela. A matriz ficando pronta, né? Muita coisa pode comer, até porque a igreja é assim, né? Tipo, termina uma obra, depois começar outra, para não ficar. Mas o santuário tem um potencial, temos um privilégio que o pessoal de fora ajuda bastante, né? Então, o pessoal que vem de fora, o pessoal contribui. Hoje as festas não é como antigamente, que tinha bebida, que tinha show. Então, o pessoal mudou o santuário de show, um estilo mais de santuário, mais de oração. E isso diminui um pouco a arrecadação, não que não seja importante, eu acho importante, o lugar merece, né, porque é para isso, é de fé, mas a gente precisa de investimento também, tem que caminhar junto essas duas coisas, e a gente vê isso aonde cresceu, aonde está crescendo, que tipo Aparecida do Norte, né? Então sempre está investindo lá, e é o pessoal que vai lá que contribui para que seja investido, que seja ampliado, e sempre estão construindo. E o nosso santuário, quem sabe um dia a gente recebe visita aqui já vem de pessoas do Brasil inteiro, mas que aumente cada vez mais e que a gente consiga, com isso, melhorar ainda mais o espaço físico. E como que eram as festas antigamente, assim? Tem muita diferença, assim, com esse hoje em dia? Tem. Eu lembro, eu consigo me lembrar do santuário de 77 para cá. Mais ou menos, eu tinha 5 anos de idade, eu consigo lembrar do santuário. Mas o meu pai conheceu o santuário bem antes disso.
As festas do santuário, no início, elas eram totalmente de graça. Não era cobrado churrasco. Não sei se você sabia disso. Não sabia. Então o pessoal doava o gado e por ser doado, achava-se justo que não fosse cobrado o churrasco no dia da festa. Por muitos e muitos anos funcionou assim. Então o povo ia lá, tinha missa, tinha festa, tinha bebida, tinha tudo, mas o churrasco não era cobrado. Tem uma história polêmica nesse caso aí, mas é realidade. Até quero agradecer, porque quem me passou isso foi o seu Zé Ramalho, uma vez. Então a festa lá não era cobrado churrasco, e era o Cândido Ramalho que era o presidente. E mudou a diretoria, entrou um outro presidente, e o pessoal começou a cobrar o churrasco. E o pessoal mais antigo sempre tinha aquela... Uns dizem que era teimoso, né, dominado e tal. E ele não gostou que viraram a cobrar, porque não era o povo dava o gado, ele achava que não podia cobrar. E o outro presidente começou a cobrar. E foi nessa data que o senhor Cândido Ramalho fundou a igreja Nossa Senhora de Belém. Ele saiu do santuário e criou a igreja Nossa Senhora de Belém, isso mais ou menos há 80 anos atrás. Então tem uma história, tipo, ele não gostou do que foi implantado no santuário, deu o terreno e mandou fazer a igreja Nossa Senhora de Belém, que é a nossa padroeira hoje. Nossa! Nunca imaginei que a origem da nossa igreja seria Nasceu assim. de uma discórdia Nossa, com o santuário. que interessante! Talvez uma parte que poucas pessoas saibam da nossa história. Sim, até hoje eu vejo que... Porque eu trabalhei na última festa, né? Com a minha mãe, a gente trabalhou no caixa. E daí eu tava com ela e veio um senhor, né? Bem de idade, assim, de 80 anos, eu chutaria. E daí a gente foi e a minha mãe falou o preço, nem me lembro mais qual que era o preço. E ele falou, nossa, que caro, na minha época não tinha preço. Daí agora que eu entendi o porquê que... Realmente, e inclusive outra coisa que antigamente o terreno do santuário, eu não sei por que se perdeu esse espaço, mas o terreno do santuário vinha até naquela canhada que tem aquela baixada para cá, indo daqui para lá, pro lado do santuário, era tudo do santuário. Ali era cheio de gado, o pessoal doava muito gado, então já ficava ali, era uma invernada de gado que era do santuário. E daí esse gado nas festas virava churrasco. Virava churrasco. Nossa, perdeu muita coisa então, santuário, terreno, né? É que o terreno do santuário diminuiu bastante. Eu não sei. Mas esses terrenos, eles foram vendidos ou eles foram perdidos mesmo? Pois é, aí a gente não sabe, a gente tem vontade, até eu queria descobrir por que era o santuário, por que não é mais, por que foi parar com a empresa, quem que vendeu, por que se vendeu. Porque hoje em dia seria muito bom ter esse terreno. Sim, e pessoas, e isso não tão longe, porque muita gente daqui ainda conheceu quando era o terreno até ali. Então é porque era, né? Então alguém vendeu o que não era dele, ou alguém pegou o que não era dele, vamos dizer assim. Mas, ou quem sabe o santuário vendeu, a gente não sabe, né? Porque não tem nada registrado. Esse é o problema. Não tem... Então às vezes a diretoria, vamos vender porque não ocupamos tudo isso. Pode que aconteceu isso, né? Não vamos culpar alguém. Mas era do santuário, o terreno era maior. Eu me lembro da minha mãe falar, eu acho. Ela falava que muita gente ia por ali pra pegar promessa, né? Então agora faz mais sentido, dá pra conectar melhor as informações dela com essa informação. Mas esse é o problema, né? Tem pouca coisa ali, pouca informação escrita. Né? Isso dificulta um pouco a gente. Pra saber melhor, tipo, todas as coisas que aconteceram. Mas ainda bem que vocês estão fazendo esse trabalho, né? Sim. Tomara que a gente consiga colocar esse trabalho, assim, perpetuado, assim, na história aqui de reserva pra deixar, assim, tudo certinho. Do que a gente conseguiu pegar, né? E a comunidade ajuda... Não, esse daqui já foi, calma lá. O relato do tropeiro que teria sido salvo no rio é considerado tradição oral ou há registros? Ele tem, como eu falei, eu tenho um livro de 1926 e que narra essa história, né? Relatos também, inclusive tem uma história que a gente não tem escrita, mas que são pessoas daqui, pessoas antigas. Eu fiquei sabendo há pouco tempo disso.
que esse tropeiro, ele aconteceu esse milagre, ele foi, trouxe uma imagem, disse que e essa é uma outra curiosidade, cadê a imagem? Qual que era a imagem, né? Mas disse que a primeira imagem que ele trouxe era um quadro, na verdade, não era uma imagem de massa, de louça, né? E depois foi uma outra imagem e eu fiquei sabendo que esse tropeiro, depois de muito tempo, ele passou ali e viu que o santuário, na época, não passava muita gente por ali. O santuário estava abandonado, assim, tipo, desdeixado. Esse tropeiro pegou essa imagem, o mesmo tropeiro que aconteceu o milagre, pegou a imagem e levou para o Rio Grande do Sul. A imagem do santuário, olha só. E deixou dito para o filho dele que o dia que ele morresse era para ele pegar a imagem e trazer de volta para o Paço da Reserva. E diz que isso foi feito. Então são histórias que tem no santuário, mas são comentários das pessoas. Realmente aconteceu ou não aconteceu? Mas eu acho que tem um fundamento, né? Pode que isso tenha acontecido mesmo. Então ele levou, né? Achou que ele ia cuidar até o dia que ele morresse, depois de trazer. É uma curiosidade. Qual que era a imagem? A imagem principal que foi deixada no santuário. Eu gostaria muito de saber isso, o que aconteceu com a imagem. Só que eu ainda conheci ali quando eu era criança, o santuário ficava sozinho e era muito bagunçado. Talvez a imagem até foi quebrada, foi destruída, a imagem principal. Mas a imagem mais antiga que a gente tem lá é aquela que tem dentro do santuário mesmo ainda, mas eu acho que não é aquela que veio contra o Pedro. Foi outra. Então a gente não tem informação disso, não tem nada escrito. Se ele levou tirou do santuário, o filho pode ter esquecido de trazer, né? Quem me contou a história falou que ele veio trazer. Ele veio? Veio. Ah. Então são, tipo assim, também são curiosidades, né? São fatos que a gente não sabe se realmente aconteceu. Né? É que é pelo boca a boca, né? Mas são coisas que se for escrever um livro, por exemplo, você tem que escrever essas partes também, né? Esses relatos. Essa história, por exemplo, que eu te contei que nasceu a Igreja Nacional de Belém, são coisas que tem que ser registrado. Vai dizer, mas de repente não é tão bonita essa história porque é uma rinha, mas nasceu a outra igreja e foram. Isso acontece até hoje, né? Às vezes as pessoas desacertam e montam outra igreja, sai. Não importa se é bonito ou não, tem que registrar. Tem que fazer parte. E o que Nossa Senhora Aparecida representa para essa comunidade? Qual que você acha que é o que mais representa pra gente? Eu acho que representa tudo, né? Pelo menos eu tenho uma fé muito grande na Senhora Aparecida e eu acho que tanto é que eu atribuo. Você pode ver que o nosso município, nossa região aqui não acontece muitas coisas, até mesmo de fenômenos da natureza, né? Tipo tempestade, chuva e tudo isso. Eu acho assim que este santuário protege muito a nossa região, a Nossa Senhora Aparecida, né? Que representa tudo para nós católicos, para nós que temos a fé. Eu acho que quando se fala em Nossa Senhora Aparecida no santuário, você enxerga, você lembra, você vê isso lá em cima de tudo. E como que foi o funcionamento do santuário na pandemia? Como que fizeram a presidência ali do santuário, como que ela fez a organização? Porque eu imagino que diminuiu o funcionamento. Diminuiu a parte das missas, do aglomeração, mas o movimento de pessoas vindo ali, eu acredito que deve ter crescido. Até porque foi um momento que todo mundo queria, porque a pandemia veio para as pessoas às vezes pensarem, nossa, e tipo assim, se tocar que podia ser um sinal, ser algo, então acho que as pessoas procuraram mais a fé. Talvez vieram para agradecer, talvez vieram pedir proteção, pedir vida. Eu acho que o fluxo de pessoas visitando o santuário foi muito grande, não apenas que a gente não tem registro disso, né? Mas eu acredito que muita gente veio durante a pandemia. Eu acho que eu não salvei, deve ter nas minhas páginas aí, mas eu fiz errado de não salvar, né? Porque poderia... durante a pandemia, eu fiz um vídeo lá, uma foto no santuário, e teve uma senhora bem de idade, que ela comentou que ela veio no santuário com a avó dela quando teve a gripe espanhola. Nossa! Ela falou, minha avó foi agradecer porque a gente se salvou. Olha, quanta história. Quanto tempo esse santuário vem, a Nossa Senhora do Paço da Reserva vem fazendo milagres, vem recebendo pessoas. A gripe espanhola a pandemia foi 100 anos depois da gripe espanhola, né?
Então dá pra gente ver Quanto que tempo. tem pessoas ligadas com o santuário ainda que já vieram ali com bisavô, com vô. Sim, mas aí, se tinha um grande fluxo, não tinha protocolos? Porque a pandemia, quase todo lugar tinha algum protocolo. Eu acho que sim, né? Mas eu acho assim que ali, como não era uma aglomeração, então chega uma pessoa, né? Reza, sai. Uhum, Né? Chega outra. As pessoas se cuidaram disso, mas eu acho que eles não deixaram de vir no santuário. uhum. Ah, isso é bom, né? Eu acho que o número foi grande de pessoas, apenas não teve aquela Uhum, movimentação ali, aglomeração, mas de um por um, com máscara, o pessoal veio. uhum, Uma coisa que a gente comentou até esses dias que a gente foi lá no Encontro do Turismo, é que teria que ser registrado as visitas das pessoas ali. Tem um caderno. sim, eu até já... Alguma coisa, vamos dizer que alguém não vai colocar o nome lá. Mas isso é importante. Se tivesse isso lá na pandemia, nós teríamos o registro, né? Apesar de que Uhum, lá no Santuário de Santa Isabel, a freira passou lá um registro de vários anos das visitas do povo lá. E na pandemia ela também não tinha, porque ela falou que não deixaram ela deixar lá por causa da caneta. uhum, Pegava uma caneta, outra pegava e ia se contaminar. Uhum. Então ela também não tinha esse registro. Então talvez ali também se tivesse, talvez nós não teria a mesma coisa. Mas eu acho interessantíssimo para a gente poder ter assim, uma visão de se está crescendo. uhum, A 2026, tantas pessoas passaram, quantas vai passar em 2025? Passou tantas. Ver se a gente está crescendo, se está mantendo. Eu acho interessante. E vai deixar registrado, né? Sim. E a fé transmitida pelas famílias ainda é forte entre as novas gerações? Você acha que as famílias ainda têm essa fé forte, levando todo mundo da família? Eu acho assim que não é tanto igual era antigamente. Uhum, Mas eu acho que ainda tem muita gente que passa. Os pais ainda passam para os filhos, para os netos. Talvez eles não estão pegando tudo aquilo que está sendo passado para eles. Porque eles têm uma outra visão desse mundo mais moderno. Então as pessoas às vezes passam, olha, aconteceu isso, assim, mas a pessoa escuta, mas não dá muita importância para aquilo. Talvez isso diminua um pouco esse acesso da família inteira na igreja. uhum. É que eu acho que o avanço da tecnologia assim, foi muito rápido e fez com que enchesse muito a cabeça da maioria dos jovens para que não quisesse ouvir a tradição. Exatamente. E é triste isso, na verdade, né? Porque não que a pessoa não tenha uma fé, o jeito dele, Mas perde o costume. mas você perde aquela tradição maior que é os costumes da igreja. E não só a igreja, a gente vê hoje, vamos voltar aqui no dia de finados. Eu lembro quando eu era criança, no dia de finados, era fila de gente indo no cemitério, levar flor, levar vela. O que a gente vê hoje? Quase ninguém. Diminuiu muito. E o que era aquilo lá? Não deixa de ser uma devoção, porque o que as pessoas vão fazer no cemitério? Rezar, né? Levar uma flor e rezar. Então, menos pessoas estão rezando. Então, nós estamos ficando com poucas pessoas evangelizando nesse mundo. Uhum. O que preocupa vai ser a próxima geração, porque se essa não está escutando, por exemplo, a geração dos meus pais, eles me contam, eu escuto, né? Porque a gente é uma família mais tradicional. A gente vai na missa todo domingo, mas a maioria, eles contam, os filhos não escutam muito. Daí quando esses filhos tiverem os seus filhos, os filhos deles vão escutar? Porque eles não vão ter o que contar. A tendência é sempre diminuindo, né? Porque a hora que terminar essa geração que a gente está aqui, eu, por exemplo, sou de 72. Então a geração de 70, 80 até 90 era diferente. Uhum. Depois veio modernizando bastante. Mas e quando acabar essa geração que viu isso lá para trás, que escutou essas histórias, que presenciou, que o avô viu. Eu, por exemplo, o meu avô, pai da minha mãe, ele era de 1889, então ele é do século XIX. Então eu conversei com meu avô, ele faleceu, eu tinha 15 anos. Eu conversei com uma pessoa do século XIX, que tinha visto até o São João Maria lá, conheceu ele. Nossa! Então você veja bem, então a gente viu essas histórias, sabe? Dessas histórias de fé, principalmente, dos vencedores, daquelas... E quando vinha as pessoas que não viram isso, que só ouviram falar, de repente não vai ter mais ninguém nem para falar para eles. Uhum. A nossa geração é a última que vai ter essas pessoas bem mais velhas, né? Que Isso. presenciaram mais a história.
Isso é preocupante, porque a maioria não vai escutar. E o que vai ficar para as próximas gerações? É muito triste, na verdade. E que mensagem o senhor deixaria para quem ainda não conhece o santuário? Olha, eu deixo assim um convite, né, para que venham conhecer não só a beleza do espaço por volta, mas que venham preparado para receber algo assim muito forte, que é o que existe no santuário, uma fé muito grande, algo divino em volta do santuário, capaz de fazer coisas que as pessoas não imaginam, porque a fé, a gente é acreditar naquilo que a gente não vê. E lá no santuário você pode não ver, mas quem vem lá e tem fé, você sente o que existe no santuário. Então, venham principalmente pela parte religiosa, pela devoção e já seguido disso aproveitar toda a beleza que nós temos no nosso município, na nossa região. Aliás, o santuário foi o primeiro santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida do estado do Paraná. Então nós temos uma história gigante no nosso santuário que merece ser preservada, ser conhecida, ser passada para gerações. E é isso, muito obrigada pela Eu agradeço entrevista. muito por todas essas informações que passaram pra gente. Toda a Obrigado. história que o senhor sabe. Obrigado a vocês de virem aqui visitar e confiar no nosso... Foi muito importante pra gente descobrir essas coisas que a gente não sabia. Porque eu nunca imaginei essas histórias que poderiam ter. Porque pra mim era o santuário, teve a história ali, mas nunca pensei que ia ter todos esses rolos, assim. É uma história toda cheia de... vem, e tem muitas outras coisas, né, que com certeza aconteceu por ali, que a gente não ficou sabendo, né. Muito obrigado mesmo, que vocês tenham sempre essa disposição de levar avante essa história aí e contar pro povo. Eu que E agradeço. principalmente nunca abandonar o santuário. Pode deixar.